foi, filho? Sabe o que eu tava precisando? Fala. Olha, é porque eu tô precisando mesmo, senão eu nem pediria. Nossa, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não, é que... Você tem um dinheirinho pra me emprestar? Nossa, assim você mata seu velho pai do coração. Não, pai. Dinheiro? Mas dinheiro? Você já trabalha, por que você quer dinheiro? Não, eu sei, mas é que eu queria comprar um presente pra Ninha e eu não queria me endividar, cartão de crédito, entendeu? Ué, mas se você tá pedindo emprestado, você vai fazer dívida do mesmo jeito, não tô entendendo. Pra você é diferente, né, pai? Ah. Paizão, velhão. É, paizão, né? E dinheirão, vacilão. É, que isso? Você acha que eu sou bobo? Não, né, pai? Você vai pedir emprestado pra mim e vai ter que pagar, vai a dívida. Ou você tá querendo que o pai trocine o seu namoro? É. Ah, vá. Não, né, Sem pai? essa. É que lógico que não, por isso que eu arrumei meu emprego. Pra não ficar mais nessa dependência. É. Mas é sério, é um dinheiro que eu preciso mesmo e eu juro que te pago. Te pago em 3 vezes. Não, tudo bem, quanto a pagar não é o problema, mas quanto você tá precisando? Uns reais. Hã? 500 reais. Quê? 500 reais? Ai, 500 reais. Aconteceu alguma coisa, você tá precisando de 500 reais? É que... Pai, você não sabe. Eu encontrei a bolsa pra Ninha. Uma bolsa linda, pai. É Bolsa? um ano de namoro, né, pai? E eu acho que seria bom, tipo, mostrar o meu amor por ela. As mulheres gostam disso, você sabe como é. Você perdeu noção, uma bolsa de 500 reais, você vai dar uma bolsa pra Ninha de 500 reais? Não, pensa pelo lado bom. A bolsa é 680. Só que o resto é completo. Não, peraí. 680 reais numa bolsa pra um ano de namoro. Do amor. Meu, quando vocês ficarem noivos, você vai dar o que pra ela? Um carro zero. No casamento vai dar um iate pra ela. Pai, para de zoar, né? Pô, mas perdeu sério, a vai. noção. Presta aí, eu te pago, é sério, te pago. Prometo, ó. Não vai dar. Não tem? Não tem. Funcionário público, 20 anos de casa. Você ganha bem que eu sei, tem aqueles adicionais por isso, por aquilo outro. Para Breno, com isso, Breno, vai. não Por favor, paga não, vai. Paga. A coisa não tá essa maravilha assim. Faz maior tempo que o governo não dá aumento pra gente. E 20 anos de casa não quer. Aliás, casa é que é o problema. Casa dá muita despesa. Você sabe disso lá em casa. mãe. Dá muita despesa. Ainda mais agora que sua mãe resolveu trocar as cortinas da sala. O mês já terminou. Quer dizer, o meu dinheiro já terminou e o mês ainda não. Se você esperar uns 10 dias, O eu quê? recebo. 10 dias eu recebo, te empresto. Qual é, velho? Precisei pra amanhã é o aniversário. Não embaça não. Embaçar eu? Já sei. É sempre assim, é óbvio. Vai lá eu fazer uma coisinha errada, você vem aqui me punir, né? É Punir? óbvio. Sempre assim. Do que você tá falando? Do que eu tô Punir? falando? Pai, só porque eu peguei o carro na semana passada. Opa. Só porque eu peguei o carro na semana passada sem te pedir. Não é dá por não. isso. Agora você fica assim dificultando a minha vida. Dificultando? Não, O que pai. você tá falando? Não. Agora você vem inventar historinha de que ainda não recebeu, de que o governo ainda não deu aumento. Não. Vem falar pra mim agora que trabalhar na Receita não é essas maravilhas. Não é. Não, devo até saber o que não é uma maravilha. Eu não sou uma maravilha, né? Que Deve ser uma isso? vergonha de filho pra você. Que isso, Breno? Como assim? Só porque eu bati o para-choque. Não, além do mais, não deve ser nem só o carro, né? Todas as outras vezes que eu te decepcionei. Breno, que isso? Do que você tá falando? Eu nem lembrava mais do carro, do para-choque semana passada. Eu não te disse que eu te perdoei? Já perdoei, eu esqueci. É inacreditável, né, pai? Como as pessoas falam que perdoam, mas lá no fundo eles não lembram. É inacreditável, elas conseguem lembrar de cada detalhe, de cada erro. Breno, quem tá lembrando é você, não sou eu. Olha aqui pra mim. Meu filho, você acha que eu não te daria o dinheiro se eu tivesse? Se eu fui capaz de perdoar um gasto muito maior que você me deu? Não, pai, tá bom, não precisa ficar mais nada não. Eu me viro com os meus meros 180 reais, já que não sou digno de receber teu dinheiro, né? Não é nada disso. Breno, escuta, meu filho. Uma coisa na vida, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Mas pelo que eu estou percebendo, você não está sendo capaz de receber aquilo que eu já te dei. Beleza, pai. Breno, onde você vai? Vou de busão. Bem, boa noite a todos. Pater Remon. Esse é o título da atual série de mensagens que nós estamos desenvolvendo durante as últimas semanas aqui na Nova Semente, focando
na mais conhecida prece que há na Bíblia, o Pai Nosso. Por sinal, se você nos visita pela primeira vez, saiba que a Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos ter uma experiência real com Deus. E permitam-me iniciar a mensagem de hoje com uma simples questão. Você já passou por situações em sua vida em que uma coisinha qualquer simplesmente travou tudo? Em outras palavras, uma coisa pequena impediu o progresso da sua vida? Eu já passei por muitas dessas experiências e eu gostaria de mencionar uma delas a vocês. Há uns bons anos atrás, quando estávamos ali próximos, eu e a Nereida, do nosso casamento, meu pai emprestou a mim o carro dele, na época um Voyage branco, acho que era 85. Vocês lembram aquele quadradinho? E eu peguei o carro emprestado do meu pai, estávamos ali fazendo os preparativos do nosso casamento, e eu fiquei alguns dias com o carro. Por sinal, foi esse o carro da lua de mel depois, no Voyageão do meu pai. Mas o carro teve problemas naqueles dias que eu estava com ele. Ele começou a engasgar, e eu não sabia o que fazer. Levei a um mecânico, e ele começou a analisar o carro, abriu o capô, olhou, o velho e bom carburador. Diz para mim, quem sabe, aqui que é o problema. Trocou vela, quem sabe precisa trocar os cabos. Trocou o cabo e o carro saiu da mecânica bem, começou a rodar bem, de repente tudo de novo, engasgando. Eu falei, mas que eu levei de novo no mecânico. Ele foi, por eliminação, cada um dos problemas possíveis e imagináveis. Eu saía do mecânico, o carro estava bom. Conforme eu estava andando, passava algum tempo, começava a engasgar de novo, ao ponto de não mais andar. Retornei a terceira vez, deixei o carro com ele, e eu disse, olha, você me resolve essa situação, eu preciso do carro. E o carro funciona, tem que devolver para o meu pai. Depois de mais um dia eu retornei lá, e ele dando risada para mim, pôs a mão no bolso e disse, eu já achei qual é o problema. Falei, o que foi? Ele tirou do bolso um pedacinho de couro, uma tira muito provavelmente de algum cadarço, que estava dentro do tanque de gasolina, e no caninho do combustível que ia para o carro, o courinho entrava e saía. Conforme eu abastecia o carro, de alguma forma ele entrou lá dentro, e o carro, por isso, quando eu saía do mecânico estava bem, de repente, aquele pedacinho de couro saía, nadava ali no combustível, e depois ele entrava de novo dentro do cano. Uma coisinha tão pequenininha, me deu tanta dor de cabeça, gasto, e impedia o funcionamento adequado do carro. Na nossa vida, queridos, muitas vezes nós vivemos a mesma experiência. Em algumas situações, coisas pequenas ficam entaladas dentro de nós, e nós simplesmente não conseguimos prosseguir com a nossa vida. Em muitos desses casos nós buscamos uma solução do lado de fora. Só que muitas vezes, queridos, a verdadeira causa está dentro, bem aqui dentro de nós. O que impede que a sua vida se desenvolva de maneira apropriada? O que impede que você cresça com Deus? O que impede que você cresça com a sua família? O que impede que você cresça com outras pessoas? O que está impedindo que você alcance os seus sonhos? Qual é a âncora que hoje parece que está travando o seu avanço? E muitas vezes, queridos, nós queremos culpar aspectos externos como sendo a causa dos nossos problemas. E dizemos, é meu trabalho, é meu namoro, é falta de dinheiro, é falta de tempo, é minha sogra. E vamos culpando. Mas a verdade, queridos, é que geralmente aquilo que nos segura, aquilo que impede o nosso crescimento, está dentro de nós. As coisas que continuam entaladas em nós, que não permitem que nós possamos avançar em diversas áreas, diversas dimensões da nossa vida. E eu sei que o que eu vou dizer aqui, quem sabe vai surpreender alguns de vocês. Mas a Bíblia afirma que em grande parte aquilo que nos atrapalha é o sentimento, muitas vezes inconsciente, relacionados com nossos erros, com as nossas
debilidades, com as nossas dificuldades e aquilo que a Bíblia chama de pecado. Pecados não resolvidos. E é o que a Bíblia chama de não confessados. Talvez nós não percebemos, mas ela está lá. E a palavra é uma só: culpa. Quando nós mantemos dentro de nós aquilo que nos machuca, os hábitos destrutivos, o ressentimento, a vergonha, a culpa, tudo isso faz com que a nossa dor seja cada vez maior. Queridos, nós não fomos criados por Deus para viver assim. E é por essa razão que em sua palavra Deus nos orienta da seguinte forma: portanto, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta. Você sabia que você e eu temos uma corrida a percorrer? Algo que Deus preparou. Algo que Deus preparou segundo o seu propósito para cada um de nós. O problema é que aparentemente todas as pessoas ao seu redor também têm uma corrida preparada para você. Talvez o seu pai quisesse que você corresse a corrida dele. Ou quem sabe a sua mãe sempre sonhou que você corresse a corrida dela. O mesmo acontece com o seu melhor amigo, que tem uma corrida preparada para você. Seu professor, seu chefe, sua esposa, seu marido. Cada um de nós está rodeado de pessoas que desejam nos ver correndo a corrida deles para nós. Mas Deus, queridos, tem um plano perfeito. Deus tem algo especial para você. Ele tem uma corrida em mente para cada um de nós. E você e eu não fomos criados para correr a corrida estabelecida por outras pessoas. Nós somos criados para correr a corrida preparada por Deus. Porque Ele é perfeito e tem um plano perfeito a nós. Ouçam com atenção aquilo que Ele mesmo diz. Pois eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E aqui, queridos, a parte mais triste é que a grande maioria das pessoas, eles não correm essa corrida. Na realidade, a maioria das pessoas nem sequer sabem que ela existe. Ficam impedidos, ficam paralisados, ficam cansados. Nunca cruzam a linha de chegada. Apenas poucas pessoas compreendem e vivem de acordo com o plano de Deus para a sua vida. A grande maioria das pessoas, ao invés de escolher e aceitar o plano de Deus, não vivem o plano B, o plano C, o plano D e assim por diante. Só que Deus diz que nós devemos, segundo o texto que lemos, nos livrar de tudo o que nos atrapalha. E também do pecado que nos envolve. E são esses, queridos, que criam em nós a culpa. A culpa inconsciente e muitas vezes não resolvida. A realidade é que nenhum de nós é perfeito. Todos falhamos. Todos erramos. Todos pecamos. Nenhum de nós pode dizer, sou perfeito. Alguém se arrisca? Se alguém levanta a mão, já estava pecando agora mesmo pela mentira, né? E é por essa razão, queridos, pelos erros que nós cometemos, que invariavelmente nós nos sentimos culpados. Sentimos culpa. E isso nos atrapalha. A culpa impede o nosso crescimento espiritual. Nós ficamos presos ao passado, sempre nos lembrando da nossa dor, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Nos preocupamos com o nosso velho Voyage branco. Não vamos para lugar algum com ele. Por outro lado, queridos, muitas vezes nós sabemos que nós somos culpados. Você e eu sabemos que somos culpados, mas nós agimos ou tentamos agir como se não fôssemos. E o que geralmente nos leva a agir da maneira ainda mais destrutiva. Afinal, quais são algumas das práticas daqueles que se sentem culpados? Alguns que se sentem culpados, eles escondem a culpa.
Você por acaso conhece alguém que diz assim: você tem que esquecer o passado? Só que quando o nosso passado é cercado de culpa, não adianta tentar esquecer, porque a nossa mente é implacável. E você sabe muito bem do que eu estou falando. A nossa mente é implacável. Quando menos esperamos, a situação retorna a nós. Adão e Eva, eles tentaram essa alternativa. Após terem pecado, Deus se aproxima e chama seus filhos. Mas ele, diz a palavra de Deus, Adão, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E eu pergunto a vocês, o que fez com que Adão e Eva tentassem se esconder? Hein? Culpa. Mas como nós tentamos nos esconder? Hoje nós tentamos nos esconder, ou criar um abrigo para a nossa culpa. E nós muitas vezes minimizamos as consequências. E dizemos assim: não foi nada, não vai causar nada demais. Por que você fica sempre se lembrando então? Hein? Muitas vezes nós simplesmente racionalizamos a situação. Todo mundo faz assim. Todo mundo faz, por que eu também não posso? Só que isso justifica o seu erro. Outra alternativa é que muitas vezes nós nos comprometemos contra a nossa consciência. Não é tão sério assim, deixa para lá, deixa de lado. E com esse procedimento nós continuamos a agir de maneira errada, cometendo o mesmo erro, até o momento em que o que é errado deixa de ser errado. Eu já mencionei anteriormente a vocês no passado o ditado chinês que diz mais ou menos o seguinte: repita o erro uma segunda vez e ele não parecerá tão errado assim. Mas o conselho bíblico é muito claro a nós, queridos. E ele nos diz: quem procura esconder seus pecados será sempre um fracasso. Quem confessa e abandona seus pecados será perdoado. Portanto, uma alternativa é esconder a culpa. Já outros culpam outras pessoas. Você conhece gente assim também? Alguns de maneira errada agem, mas imediatamente culpam outros por suas ações. E infelizmente, queridos, essa é uma realidade universal. Essa característica humana faz parte da nossa natureza. Lá em casa é sempre assim. As crianças brigam e sempre é o outro. Pegam minhas canetas, é sempre o outro. Somem, sempre, nunca fui eu, nunca é ninguém. Defeito da esposa, culpa é da sogra. Sempre culpamos. Essa estratégia, queridos, não é de agora. Essa estratégia tem sido usada por muito tempo. Ouçam um relato da experiência de nossos primeiros pais. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Sempre culpando o outro. Queridos, essa estratégia é antiga. Se você se sente culpado, culpe outra pessoa. Culpe outra pessoa pelo seu erro. E queridos, dentro de cada um de nós está esse desejo latente de acusar outras pessoas pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas uma outra atitude que a culpa também traz a muitas pessoas é a autopunição. Prestem muita atenção na experiência de Davi que nós encontramos no livro dos Salmos. Ele diz o seguinte: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Sabem quando que Davi escreveu isso? Logo após ele ter cometido adultério com Batseba e ter assassinado de maneira indireta o marido dessa mulher, Urias. E não é de se admirar que aqui ele estava se sentindo dessa forma. E como é que muitos se martirizam? Punindo-se a si mesmos ou chegando até o ponto de tirar sua própria vida. Tristes resultados da culpa. Mas a verdade, queridos, é que Deus não quer que você continue vivendo carregando esse peso. Porque carregar o peso da culpa
é algo insuportável. Carregar a culpa é insuportável. Haverá um momento que você não conseguirá mais. Queridos, eu já disse há pouco e vou repetir. Não fomos criados para viver carregando o peso da culpa. A culpa destrói a nossa mente, a culpa destrói a nossa confiança, a culpa destrói nossos relacionamentos, a culpa destrói nosso potencial. Quando nós vivemos com culpa, nós temos receio, temos medo, que mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir o nosso erro. Que mais cedo ou mais tarde nós seremos expostos para a realidade daquilo que cometemos. Nós pensamos que seremos rejeitados, que não vai ter mais chance para nós. E assim muitas pessoas caminham, cercadas pelo medo, que é resultado direto da culpa. E outro aspecto terrível da culpa, queridos, é que muitos agem de maneira implacável. E ouçam bem o que eu vou dizer agora. Muitos agem de maneira implacável com as fraquezas de outras pessoas. E geralmente são as mesmas fraquezas que elas mantêm escondidas em sua vida. E odeiam isso. Como ninguém sabe, é muito fácil acusar o outro. Mas eu pergunto a vocês, o que fazer? O que fazer para retirar o terrível sentimento de culpa de nós? E a resposta, queridos, está na prece que Jesus Cristo ensinou. O Pater Remon, o Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas. Queridos, a resposta é o perdão. A solução é uma só: perdão. Esse assunto de culpa, mágoa, perdão, é algo tão importante que foi inclusive capa da revista Veja há poucas semanas atrás. Creio que no dia 28 de julho, a revista Veja publicou uma matéria de capa, intitulada Perdão, a sensação de liberdade de quem conseguiu tirar da alma o peso da mágoa. E eu aqui gostaria inclusive de aproveitar o título e adicionar: alguém que conseguiu tirar da sua alma o peso da culpa. Mas a boa nova, queridos, é que Deus afirma, Deus nos dá convicção, a certeza de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas como podemos viver de maneira real? E queridos, eu queria muito que hoje fosse um dia especial a nós. Que apenas transmitir a vocês informação nesse assunto de culpa não é suficiente. Nós precisamos viver essa experiência. A experiência do perdão. E nesses minutos que nos restam, eu gostaria de apresentar a vocês 4 importantes passos que você possa tomar para que o perdão seja uma realidade na sua vida. E o primeiro deles é, dentro dessa súplica por perdão, avalie cada área de sua vida. E essa não é uma parte fácil. Nós podemos chamar esse passo como uma autoanálise espiritual. Esse é um momento entre você e Deus. Esse é um momento só seu com Deus. No Antigo Testamento nós encontramos o seguinte: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Esse é um momento especial entre você e Deus. Que existem diversas maneiras para que esse momento ocorra. Separe um tempo com Deus, a sós. E tenha a coragem de perguntar a Deus em sinceridade: Senhor, o que é que eu preciso mudar na minha vida? O Senhor me mostra o que eu devo mudar.
Senhor, me mostra meus erros. Peça a Deus que Ele revele a você seus pecados. Peça a Deus por orientação, por auxílio. Suplique ao Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. De maneira profunda, Davi passou por essa experiência. Quando ele escreveu essa linda pergunta, súplica a Deus. E ele disse o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conheces meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, essa é uma prece que afirma mais ou menos o seguinte: Senhor, me mostre toda e qualquer coisa que possa estar atrapalhando o meu relacionamento contigo. Senhor, me mostra toda e qualquer coisa que está atrapalhando o meu relacionamento com o meu próximo. Suplique a Deus, você e Ele. Nada de mulher perto, filho, sogra, sogro. Não. Você e Deus. O momento entre você e Ele. Espere. Ouça. Tem uma Bíblia em suas mãos. Escreva as impressões que Deus lhe der. Você vai se assustar com o que você vai escrever. Não tenha pressa. Não diga para Deus assim: se Deus é o seguinte, eu tenho 3 minutos porque o Senhor me revele tudo que está errado na minha vida. Não. Seja honesto com Deus. Pergunte e espere. As coisas virão à sua mente. Eu sei que esse momento pode ser, queridos, porque eu já passei por ele, é extremamente doloroso para cada um de nós. Mas se nós queremos realmente ter a bênção de Deus, se você deseja viver a experiência de libertação que somente Deus pode conceder, nós precisamos ser sinceros com Ele. E ouçam com atenção a impressão do Espírito Santo. E esteja pronto, preparado para agir. Porque quando você fizer essa autoavaliação espiritual, isso te levará ao segundo passo. Depois que você tiver, quem sabe, a sua lista de pontos que você precisa trabalhar com elas, arrependa-se de seus pecados. Após essa autoavaliação, o próximo passo que diz é arrependimento. Mas para alguns, quem sabe, é algo estranho. O que isso significa? Pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles: seja responsável pelos seus atos. Assuma os seus erros. Deixe de culpar outras pessoas pelo seu pecado. Faça como Davi, quando ele reconheceu: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Seja responsável pelas suas ações. Segundo aspecto: afaste-se do pecado. Afaste-se de tudo aquilo que seja contra a vontade de Deus. E quem sabe alguns estão aí pensando: mas o que é pecado? Pecado, queridos, é ir contra aquilo que Deus apresenta a nós como sua vontade. As normas, os padrões que Deus estabelece em sua palavra. Tome uma decisão, de uma vez por todas, que é fugir das garras da tentação. Fugir daquilo que está destruindo a sua vida. Vá em direção do caminho e da vontade de Deus. Suplique ao Senhor: não me deixe seguir o caminho errado. Portanto, seja responsável por suas ações. Afaste-se do pecado. E o terceiro aspecto: busque a força para que você possa vencer com Deus em sua vida através de sua graça. Encontre o refrigério, o perdão que somente Deus pode te dar. Davi também suplicou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aqui, queridos, ao nos arrependermos de nossos pecados, quando esse arrependimento for real, nós não podemos mais minimizar a situação. Nós não podemos mais culpar outras pessoas.
Nós não podemos simplesmente ficar racionalizando as circunstâncias. Nós não podemos simplesmente apresentar desculpas pelos nossos erros. Devemos assumir a nossa responsabilidade. Ter uma atitude de afastamento daquilo que é errado e buscar em Deus a força e o poder, sua graça para vencer. E essa é a real experiência de arrependimento. Ah, pastor, alguns podem estar pensando nesse momento, minha vida não está tão mal assim não. Eu não estou precisando dessas decisões todas. Mas a Bíblia afirma, queridos, que se nós dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Espero que vocês tenham ouvido bem. Ao negar que nós erramos, que nós pecamos, nós estamos apenas fazendo uma coisa: nos enganando. Em outras palavras, estamos vivendo uma ilusão, vivendo num mundo de fantasia, fugindo, se enganando. E me permitam, querido, ser bem direto neste momento. Eu sei que a mensagem de hoje não é tão simples ou tão suave como alguns de vocês estão acostumados, mas me permitam ser direto com vocês. O que você continua fingindo não saber? Hein? O que você continua fingindo que não se sente culpado a respeito dessa situação? O que você continua fingindo que não é pecado? O que você continua fingindo que não te incomoda, mas que lá no fundo, você sabe que te machuque muito? Será que esse não é o momento de nós finalmente recomeçarmos uma nova vida com Deus e tirar essa culpa que você está carregando? Por que não se ver livre disso tudo hoje? Completamente. Portanto, avalie a sua vida. Arrependa-se e repare tudo aquilo que for possível. Se nesse processo de autoavaliação você se deparar com uma situação que envolveu outras pessoas, que você, quem sabe, machucou, você magoou, vá a eles e restaure aquilo que é possível. Talvez você errou por odiar, por difamar, por fofocar, por caluniar, por defraudar alguém. Dê o primeiro passo e repare aquilo que é possível. Algumas vezes, queridos, esse passo se torna quase impossível, porque talvez as pessoas já envolvidas ou nesse processo já não mais vivem, morreram. Talvez se mudaram e você não tem mais como encontrá-las. Talvez se casaram novamente. Não é uma boa ideia abrir uma ferida que já está cicatrizada. Mas o que for possível, dentro do bom senso cristão, vá e repare aquilo que é possível. Há uma história na Bíblia sobre um homem chamado Zaqueu. Ele era um agente da Receita Federal Romana. E aqui eu não quero de maneira alguma trazer uma má ideia a vocês sobre essa importante profissão. Mas ele não era aquilo que nós podemos dizer uma pessoa tão honesta com os impostos recolhidos. Você consegue imaginar alguém que seja desonesto com o imposto? Pergunta retórica, tá? Não precisa levantar a mão e dizer, né? Só para pensar. Não precisa responder. Mas, queridos, um dia Jesus Cristo, passando pela cidade que ele vivia, Zaqueu, ele teve um encontro marcante com esse homem, o que levou a Zaqueu a dizer o seguinte: Senhor, de agora em diante eu darei metade da minha riqueza aos pobres, e se descobrir que cobrei mais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Extraordinário isso, hein? Imagine se algum país que cobre impostos mais do que devesse tomasse essa atitude, hein? Devolver 4 vezes mais, que beleza. Mas o mais importante é o que Cristo diz em seguida. Jesus, depois da decisão de Zaqueu, ele diz: isso mostra que hoje a salvação chegou a essa casa. Portanto, repare tudo aquilo que for possível. E para acabar, finalmente, depois dessa avaliação pessoal, íntima, tua com Deus, depois de você
determinar quais são os pontos que você precisa viver a experiência de arrependimento. Encontrar meios para reparar aquilo que é possível. Receba o perdão de Deus. Muitas pessoas dão os 3 primeiros passos que eu acabei de mencionar. Avaliam a sua vida. Dizem que se arrependem. Buscam reparar o que é possível, mas falham nesse aqui. Não aceitam o perdão de Deus. Como é que você pode saber disso? Simples. Vivem continuamente pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado, porque não entenderam o que significa o perdão de Deus. O próprio Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E aqui, queridos, é fundamental entendermos como é o perdão de Deus. Em primeiro lugar, o perdão de Deus, queridos, Deus nos perdoa instantaneamente. Deus não fica remoendo a nossa transgressão, como muitos de nós estamos tão acostumados a fazer. Nos antigos escritos do profeta Miqueias, que nós encontramos no Antigo Testamento, nós lemos: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus nos perdoa instantaneamente. E além disso, queridos, Deus nos perdoa por completo. Ele deseja transformar a nossa vida inteiramente. No livro dos Salmos, nós encontramos como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. E como a distância do leste para o oeste não tem fim, assim também é o perdão de Deus. Em outras palavras, como bem traduz o mesmo texto, a Bíblia Viva: Ele perdoa todos os meus pecados. E queridos, nós precisamos não apenas entender, por favor, não apenas entendam, mas principalmente nós precisamos aceitar o perdão de Deus na nossa vida. Só que antes de acabar, me permitam dizer a vocês como não receber o perdão de Deus. Não mendigue o perdão de Deus. Ah, Deus, por favor, por favor, por favor, olha para esse coitadinho aqui, Senhor. Você não precisa mendigar o perdão de Deus, porque Ele te deseja perdoar mais do que você deseja ser perdoado. Deus deseja te perdoar mais do que você sonha ser perdoado. Não mendigue e não tente barganhar com o perdão de Deus. Não. Ah, Senhor, se você me perdoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Hoje eu passei uma experiência interessante com meu filho. Só contar o contexto para que vocês possam entender. Hoje pela manhã, aqui em nossa comunidade, tivemos uma cerimônia especial a nós cristãos, que é a cerimônia do batismo. E ele estava assistindo. Meu filho tem 6 anos, vai fazer 7 agora. Então tem o batismo. E em casa ele tem aquele joguinho, o Wii, aquele joguinho videogame. Só que ele tem diversos jogos e a gente seleciona os jogos que ele pode ter acesso. Nós temos um programa na qual uma senha que bloqueia todos os jogos que achamos que não é apropriado para a idade dele. E ele sabe que tem diversos jogos que eu chamo jogos feios. São jogos feios, filho. Você não pode jogar isso, filho. Tem luta, tem briga, nada disso. São jogos feios. E hoje eu estava indo para casa, dentro do carro, ele disse assim para mim: papai, depois do meu batismo, você me dá a senha para os jogos feios? Ai. Quem sabe o coração de você vai se tocar hoje e você vai dizer: Senhor, depois que o Senhor pagar todos os meus pecados, eu vou doar o elevador para Nova Semente.
Queridos, apesar de nós estarmos desesperadoramente precisando de um, não barganhe assim com Deus. Não. Vá em frente e faça a sua doação, por favor. Mas, sério agora. Não tente barganhar com o perdão de Deus, não. Mas como é que eu devo receber o perdão de Deus? Não há segredo. Apenas creia. Acredite. Acredite em sua promessa. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Queridos, Ele cumprirá sua promessa. Perdoa-nos as nossas dívidas. Deus me perdoe. Queridos, essa é a súplica por perdão. E entendam isso, por favor. Em Deus nós podemos confiar. Apenas confesse seus erros, seus pecados a Ele. E confessar, queridos, não é dizer: Deus, eu nunca vou fazer isso de novo, tá? Não, isso não é confissão. Confessar é dizer: Deus, eu errei. Eu errei. O Senhor está certo. O Senhor é perfeito. É eu que estou vivendo de maneira errada. E eu sei que esse é um assunto delicado para alguns, se não muitos de nós. E quem sabe hoje alguém possa estar pensando: será que há perdão para mim ainda? Alguns pensam: mas eu fui longe demais. Deus não pode mais me perdoar. E em nome de Jesus Cristo eu digo para você nesse momento: você está errado. Porque Deus pode te perdoar sim. Eu não sei o que você fez, mas isso não importa. Mas eu traí minha esposa. Você acha que Deus não pode te perdoar? Sim, Ele pode. E assim fará se você aceitar. Pastor, eu já abortei 2 vezes. Você acha que Deus não é capaz de reconstruir a sua vida? Sim, Ele é capaz. E assim fará se você permitir. Pastor, roubei no meu trabalho. Eu fui desonesto na escola. Pastor, eu sou viciado em pornografia. Eu não consigo me libertar das drogas. Acha você que o Criador do universo não tem poder para restaurar a sua vida por completo? Sim, Ele pode. E Ele assim fará. Com certeza, se você reconhecer seus pecados, se você confessar seus erros a Ele e de coração aberto receber o perdão divino a você. Pai nosso que estás nos céus, perdoa-nos as nossas dívidas. Senhor, me perdoe. Queridos, essa é a prece por perdão. Essa é a prece que pode remover a tua culpa por completo.
o peso da culpa que você tem carregado por tanto tempo, por anos. E eu te pergunto, por que não viver em liberdade? A única e real liberdade que como seres humanos nós podemos receber. E queridos, não se esqueçam de algo: não deixe essa questão sobre o perdão de Deus para depois. Não procrastine com algo que é tão fundamental, de suma importância à nossa existência. Existem situações na nossa vida que nós simplesmente não podemos deixar para amanhã. E essa é uma delas. Essa é uma delas. Confie na promessa de Deus. Ele prometeu. E comece uma vida com Ele. Hoje, aqui e agora. Hoje, aqui e agora. Eu te convido a viver a libertação que Deus pode te dar hoje, aqui e agora. Ore a Deus, quem sabe como você nunca orou em sua vida. E ao voltar para casa, hoje, queridos, não deixe para amanhã. Avalie sua vida. Arrependa-se dos seus erros. Restitua tudo aquilo que for possível. E por favor, receba, aceite o perdão de Deus. Porque Ele perdoa instantaneamente. E Ele perdoa por completo. Deus eterno, Deus eterno, Tu conheces o nosso coração. E Pai, esse é um momento solene a nós. Estamos diante de Ti. E queremos de maneira simples, não apenas repetir, mas com sinceridade em nosso coração dizer-Te, Senhor, a verdade. Utilizando as palavras de Jesus Cristo. Perdoa-nos as nossas dívidas. Deus eterno, me perdoa. Deus, me perdoa. E que esse sentimento possa levar as pessoas que estão nesse momento aqui, Pai. Aqueles que terão oportunidade de ouvir essa mensagem. Aqueles que estão vindo nesse momento através da internet ou que vão assistir na TV. Não sabemos como, mas que esse seja o momento da vida de cada uma delas ao dizer-Te: Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu não aguento mais carregar o peso da culpa. Senhor, eu não aguento mais carregar esse fardo. Pai, tem misericórdia de mim. Eu não aguento mais, Senhor. Que nós possamos avaliar a nossa vida de maneira concreta, identificando de maneira específica, ponto por ponto, que precisamos mudar. Cada aspecto da nossa vida que precisamos viver a transformação que Tu desejas, Pai. E queremos ser sinceros contigo. E que depois de realizarmos essa avaliação pessoal, ajuda-nos, Senhor, que possamos verdadeiramente viver a experiência de arrependimento de cada um desses pontos. Dá-nos, Pai, esse privilégio de viver o arrependimento que somente através de Teu Santo e Bom Espírito podemos viver. E dá-nos, Pai, coragem, dá-nos, bom Deus, sabedoria, para que possamos restituir tudo aquilo que for possível. Que possamos, quem sabe, escrever aquela carta, mandar aquele e-mail,
fazer aquele telefonema, ou se for possível encontrar face a face, e que possamos restituir, restaurar aquilo que cometemos, aquilo que fizemos no passado, que machucou pessoas ou que trouxe problemas à vida delas. Dá-nos, Senhor, sabedoria nesse ponto, por favor, Pai, bom senso, e que possamos agir segundo o Teu Espírito. E depois de tudo isso, bom Deus, ajuda-nos de maneira completa e plena a receber Teu perdão, a aceitar, bom Deus, esse presente que não merecemos, a Tua graça que nos lava por completo, que nos purifica, e que possamos, Senhor, viver de maneira diferente a liberdade, a libertação plena da culpa do pecado. Colocamos nossa vida em Tuas mãos nesse momento, Pai, e mais uma vez Te suplicamos a súplica por perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Não quer você dizer comigo? Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Pai, perdoa o meu pecado. E só Te imploramos em nome e pelo amor de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, a mensagem de hoje é a primeira parte daquilo que vem semana que vem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Espero revê-los. Que Deus abençoe e uma linda semana a todos.